A parábola As 10 Minas é a última da série, As Parábolas de Jesus. Espero que você tenha sido edificado com essas devocionais. Em nosso canal no YouTube, esta e outras séries estão disponíveis para que você assista e compartilhe com outras pessoas a mensagem da Palavra de Deus. Estaremos iniciando uma nova série, Passagens Polêmicas, onde procuraremos dar respostas para questões de difícil compreensão na Bíblia. Assim, se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários e vamos responder. Também em breve teremos estudos dominicais com temas bíblicos e relacionados a questões da atualidade. Aproveito para pedir sua inscrição em nosso canal e divulgá-lo, pois nosso objetivo é anunciar a palavra de Deus. Ocasionalmente, postamos mensagens pregadas na Igreja Gileade José Walter, onde sirvo como pastor auxiliar. Esta série se chama Pregando a Palavra, Fidelidade às Escrituras. Agradeço suas orações e que continues orando por minha vida e por esse ministério. Vamos às 10 minas. Jesus contou essa parábola porque os discípulos e outros que viajavam com ele para Jerusalém tinham a noção errada de que ele instituiria o reino de Deus imediatamente. Eles não perceberam que Jesus sofreria e morreria, seria ressuscitado, ascenderia ao céu e que muitos anos se passariam antes que ele retornasse para estabelecer seu reino. Jesus queria que seus discípulos soubessem o que deveriam estar fazendo em sua ausência. Eles não deveriam ficar sentados esperando que ele voltasse. Em vez disso, deveriam estar ativamente trabalhando com o que ele lhes confiou. O dia certamente chegará em que ele retornará. Nesse momento, cada servo deve prestar contas do que fez. Devemos trabalhar fielmente com o que o Mestre nos deu até que ele volte, pois todos nós prestaremos contas. Acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 12 a 27, que diz: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Glória a Deus. Essa é a nossa última parábola. Espero que você tenha gostado das devocionais sobre as parábolas de Jesus. Nessa parábola, Jesus é o nobre que vai a um país distante para receber o reino. Ele está se referindo à sua partida para o céu após sua morte e ressurreição, onde se sentaria à direita do Pai até que fizesse de seus inimigos seu estrado. Durante seu tempo fora, aquele homem confia a cada servo uma mina, que corresponde ao salário de cerca de 4 meses. Cada servo recebe a mesma quantia. Esta parábola não deve ser confundida com a parábola narrada no Evangelho de Mateus e que também fala sobre 5, 2 e 1 talento.
valores muito superiores confiados a 3 servos. Na parábola que lemos, o homem é um nobre que dá a 10 servos uma mesma quantia em dinheiro para cada um dos servos. Quando ele retorna, 2 situações diferentes ocorrem. Primeiro, ele pede uma prestação de contas dos servos e depois de lidar com eles, o homem nobre passa a julgar os concidadãos que não queriam que ele os governasse. O que podemos aprender com essa parábola? É importante ter em mente que Jesus está corrigindo a falsa visão dos discípulos de que o reino de Deus seria instituído em sua forma completa quando Jesus chegasse a Jerusalém. Ele está mostrando aos discípulos que existe tanto uma forma atual do reino, enquanto o rei está fora e os servos estão trabalhando, quanto um futuro e pleno reino, quando o rei retornar e os servos prestarão contas. Jesus já havia falado sobre o sentido atual do reino, que está no meio deles porque ele, o rei, está no meio dos discípulos. Mas eles lutavam com essa ideia de que a consumação do reino demoraria. Mesmo depois da ressurreição, eles perguntaram a Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles ainda não tinham entendido. Somente algum tempo depois, quando Pedro pregava à multidão em Jerusalém, é que os discípulos finalmente chegaram a uma clareza sobre este assunto. Jesus queria que eles entendessem que no futuro o rei retornará e governará em poder e glória. Nesse intervalo, ele ainda é rei, embora ausente. Ele deseja que seus seguidores saibam o que devem fazer durante esse tempo. Em vez de ficar sentados esperando o rei voltar, eles deveriam fazer atividades para ele, trabalhando ativamente para colocar as pessoas sob o seu senhorio. Nessa parábola, Jesus diz que cada servo recebeu o mesmo dom e que a diferença nos resultados não se deve a dons diferentes, mas a diferentes níveis de desempenho no uso do dom. A parábola não é dirigida apenas aos apóstolos, mas a todos os discípulos de Cristo, eu e você também. O fato de cada um ter recebido a mesma quantia mostra que não se trata de dons diferentes, mas de algo que todos os seguidores de Cristo compartilham, a palavra de Deus. E, em particular, a mensagem central dessa palavra, o Evangelho. Todos nós recebemos o mesmo Evangelho e somos orientados a trabalhar para nosso Rei durante sua ausência. Enquanto esperamos pelo retorno de Jesus, devemos trabalhar anunciando o Evangelho, até mesmo em um ambiente hostil. Na parábola, os servos deveriam negociar com o dinheiro. No entanto, os concidadãos do homem nobre o odiavam e enviaram após ele uma comitiva dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Esta é uma referência à nação judaica que rejeitava Jesus como seu rei. Eles protestaram a Pilatos: não temos rei senão César. Mas, além disso, também se refere a este mundo mau que é hostil a Deus e não quer se submeter a Jesus como Senhor e Rei. É nesse mundo hostil que devemos trabalhar, anunciando o Evangelho, multiplicando, investindo na vida das pessoas. Obviamente, sempre existe o risco de fazer algo quando anunciamos o Evangelho, um ambiente hostil. Mas o maior risco é não anunciar, mas guardar cuidadosamente a mina do mestre em um lenço, sem usá-lo, não será do agrado do Senhor. Talvez você diga: eu não tenho jeito para pregar, ou levei a mensagem do Evangelho e ninguém se converteu. Não esmoreça por sentir-se inabilitado. O poder do Evangelho está na própria mensagem, não na habilidade do mensageiro. Os servos não dizem: mestre, minha grande habilidade comercial multiplicou o teu dinheiro. Em vez disso, eles dizem: o teu dinheiro rendeu 10 vezes mais, ou 5 vezes mais. O poder está nas minas, não nos servos. O poder do Evangelho não é o poder de uma habilidade do trabalhador, mas sim o poder de Deus operando por meio de sua palavra. Tudo isso me leva a perguntar: você se vê na obra do Senhor anunciando o seu Evangelho? Ele confiou a mensagem do Evangelho a cada cristão e disse:
Trabalhe com as boas novas até que eu volte. Você está anunciando o evangelho para o Mestre? Você está usando as boas novas de Cristo para trazer outros para o seu reino, sob o seu senhorio? Essas são algumas perguntas que Jesus deseja que consideremos com esta parábola. Se você não se considera um empreendedor do evangelho, não pensará em maneiras de multiplicar os recursos que o Senhor lhe deu com um propósito definido. O apóstolo Paulo viu isso como seu objetivo. Ele declara: eu faço todas as coisas por causa do evangelho, para me tornar um participante dele. Mas não apenas Paulo e os apóstolos, todos os cristãos deveriam estar vivendo com o mesmo propósito: fazer todas as coisas por causa do evangelho. Devemos nos ver anunciando o evangelho, usando os dons e talentos que Jesus nos concedeu para alcançarmos vidas para ele, até que ele volte. Se não estamos pensando assim, devemos mudar nosso pensamento, porque quando o Mestre retornar, todos seremos chamados a prestar contas de nossos negócios. A demora no retorno do Mestre não significa que ele não retornará. Seu retorno é certo, embora demorado. O grupo de concidadãos descontentes esperava que ele não voltasse, ou pelo menos que não voltasse como rei. Mas quando ele retornou, foi como rei, com todo o poder e autoridade para reinar. Ele chamou seus servos para prestar conta dos negócios que conduziram em sua ausência e ordenou que seus inimigos fossem trazidos e executados em sua presença. 3 grupos devem prestar contas ao Senhor. Primeiro, os servos que fizeram negócios, a fim de que sejam recompensados de acordo com sua fidelidade. Aprendemos com aqueles que multiplicaram o dinheiro do seu Senhor, mesmo que com resultados diferentes, que embora a salvação seja apenas pela graça, o homem nobre deu gratuitamente o dinheiro a cada servo, independentemente de qualquer coisa que eles tenham feito. Mas as recompensas serão proporcionais ao nosso serviço. E também, elas excedem em muito o nosso serviço. Charles Spurgeon comenta: as recompensas evidentemente serão todas graciosas, porque estão incomparavelmente além de qualquer coisa que os ganhos dos empregados pudessem ter merecido. Seu senhor não era obrigado a pagar-lhes nada, eles eram servos, mas o que ele lhes deu foi de sua graça transbordante. Aprendemos também que o Senhor observa todo o serviço de seus servos e que tudo o que fazemos para ele será ricamente recompensado. Às vezes, quando servimos na igreja e ninguém parece notar o que fazemos, ficamos com raiva ou deprimidos. Ainda mais irritados quando outra pessoa leva o crédito pelo que trabalhamos tanto para fazer. Claro, quando nos sentimos assim, colocamos nosso foco no lugar errado. Não devemos servir a fim de receber o reconhecimento dos homens. Não devemos nos preocupar. O Senhor registra devidamente as realizações de cada um de seus servos e os recompensa de acordo com os seus feitos e muito mais que eles merecem. Nosso trabalho no Senhor não será em vão. Cada um de nós deve trabalhar para que um dia ouçamos o Senhor Jesus dizer: muito bem, servo bom e fiel. O segundo grupo que prestou contas foi o representado pelo servo que não negociou o dinheiro e que será despojado de tudo que possui. O Dr. Darrell Bock, professor de Novo Testamento, explica que o terceiro servo representa as pessoas que são relacionadas ao rei, no sentido de que estão associadas à comunidade e têm responsabilidades nelas. No entanto, sua atitude mostra que eles não veem Deus como gracioso e que eles realmente não confiaram nele. Essas pessoas ficam sem nada no julgamento. Eles são enviados para as trevas exteriores porque nunca realmente confiaram ou conheceram a Deus. Representa aqueles na igreja que conhecem o evangelho e devem crer nele, mas são indiferentes e despreocupados com o propósito e reino do Senhor. Como resultado, eles não estão usando as oportunidades que Deus lhes deu para promover seu reino. Eles estão vivendo para si próprios e inventando desculpas para explicar por que não estão servindo ao Rei dos Reis.
E o último grupo que prestará contas é formado pelos concidadãos rebeldes. Embora na parábola a penalidade seja a execução, isso é brando em comparação com o julgamento eterno que virá sobre aqueles que se opuseram ativamente ao senhorio de Cristo. Eles experimentarão tormento eterno, longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. Eles obterão o que buscavam, a separação eterna do Rei. Aqueles que rejeitam o senhorio de Cristo enfrentarão seu terrível e final julgamento. Lembre-se, não há posição neutra em relação a Cristo. Cada um de nós está em uma das três categorias. Espero que você não esteja se opondo a Cristo. Se estiver, arrependa-se rapidamente, antes que ele venha e você enfrente sua terrível ira. Pode haver alguns que professam conhecê-lo, mas estão vivendo para si mesmos, trabalhando para si e não para o Senhor. Se essa for a sua situação, você precisa começar a usar o Evangelho na obra do Mestre. Mas graças a Deus, a maioria o está servindo fielmente. Se estiver, pode esperar que ele o recompensará ricamente quando retornar. O mundo pode nos desprezar e rejeitar as boas novas de salvação, mas quando anunciamos o Evangelho, fazemos isso por Jesus. Você nunca terá perdas, prejuízos se trabalhar fielmente para Jesus. Quando ele vier, ele o recompensará por tudo que você fez pelo seu reino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.